Oi, minha gente! Hoje nós vamos trabalhar redação do Enem. E as redações do Enem, elas são textos dissertativos argumentativos. Para isso, nós devemos saber que um texto dissertativo argumentativo é um texto de opinião e ele sempre vai ter defesa de tese. Você vai dizer por que da tua opinião sobre aquilo. Você vai ter que ter sempre base na ética, né? Vai ter que acompanhar os cenários sociopolíticos da época com base na ética. E vai ter que ter uma estrutura do texto. Essa estrutura é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. A tua introdução é um parágrafo, o desenvolvimento sempre vai ser maior, com 2 ou 3 parágrafos, e um parágrafo para a conclusão. Não faça uma redação dissertativa, argumentativa, com menos de 4 parágrafos. 2 para o desenvolvimento, 1 para a introdução e 1 para a conclusão. Agora eu quero ver aqui com vocês, para nós fazermos uma introdução de uma dissertação argumentativa. Então vejam aqui. Quando eu vou fazer uma introdução, eu tenho que prestar atenção nesses 3 elementos aqui. O que é a minha introdução, o meu parágrafo, o primeiro parágrafo da minha redação deve conter? Deve ter um contexto, falar do tema e a tese que eu vou defender. Então vejam lá, o contexto. O que o contexto traz? O contexto, por exemplo, é quando eu vou conversar com o tema. Eu vou fazer aquela introdução sobre o tema, conversando sobre o que eu vou tratar, né? Por exemplo, se eu vou falar, o tema da minha redação vai ser esse. Os desafios da formação dos surdos no Brasil, que foi um tema do Enem. Então, se eu vou falar dos desafios da formação dos surdos no Brasil, eu vou falar sobre educação. Então, eu vou ter que falar sobre desafios surdos, né? E vou falar sobre o Brasil. Os desafios da formação surdos e sobre o Brasil. Se eu vou falar sobre esse tema, os desafios da formação dos surdos no Brasil. Então, eu vou ter que falar na minha introdução, no meu contexto, alguma coisa sobre educação, que é esse desafio dessa formação de surdos. Ou eu vou poder citar um filme que tem a ver com o tema, vou poder citar um momento histórico que passou que tem a ver com o tema, ou vou também comentar um livro que eu tenha lido, que eu achei interessante citar, que fale alguma coisa, que converse com o tema. O tema você vai ter que colocar os preceitos básicos que estão ali no tema. Por exemplo, a formação, os desafios da formação dos surdos no Brasil. Então, você vai ter que falar de desafios de formação de surdos e de Brasil. Tomando muito cuidado para não repetir fielmente o tema, parafraseando esse tema, mas citando esses itens principais, importantes que fazem parte do tema. E vou ter também que citar o que eu defendo nessa situação. Qual que é a minha defesa, qual que é a minha tese, né? Qual que é a minha opinião no sentido de defender aquilo, achar uma solução para o problema que está acontecendo, do qual eu vou trabalhar. Então, vai ser a minha tese. Eu vou defender essa tese, dando uma opinião para solucionar esse problema também. Outra coisa importante na formação de texto é a linguagem que nós vamos usar. Nós temos que usar uma linguagem no sentido denotativo.
no sentido da verdade, no sentido do dicionário, que realmente a palavra quer dizer. Não devemos usar sentidos figurados, sentidos metafóricos. Por exemplo, se eu vou falar sobre o tráfico, sobre a miséria, eu não devo dizer a guerra do governo contra o tráfico, a guerra do governo contra a miséria, a luta do governo contra a miséria, porque guerra, no sentido denotativo, é pegar nas armas. Luta, o que é luta no sentido denotativo? É entrar em ação corporal, né? Entrar em luta corporal contra o tráfico. Então, isso não é um sentido denotativo. O sentido denotativo para eu falar sobre isso é a ação do governo para inibir o tráfico, a ação do governo para inibir a miséria. E é dessa forma que eu devo agir. Então, eu tenho que usar essa linguagem falando ação do governo, e não guerra do governo, luta do governo e outras situações parecidas. Agora vamos ver aqui o que também nós não podemos fazer. Não podemos. O que nós não podemos usar? Frases feitas. Aquelas frases que nós sabemos, aqueles provérbios, aquelas frases feitas. O rico fica cada vez mais rico. Então, essas coisas vamos não utilizar em nossa redação. Não vamos também fazer perguntas. Não vamos, assim, nos mostrar que nós estamos inseguros com o que nós estamos tendo que defender. Por exemplo, será que o governo, esse será já coloca dúvida, então não vamos colocar nada no sentido de fazer perguntas. Não vamos repetir palavras, os pleonasmos, é uma coisa que geralmente acontece nos textos. A população do Brasil é uma população. Como que é população e aqui população de novo? Então, a população brasileira é, né? Não precisa repetir uma população. E, por exemplo, criação de novos empregos. Se é criação, já é de novos. Então, criação de novos empregos, não. Nós tiramos de novos, nós dizemos criação de empregos. Criação de empregos, subir a subida. Se eu estou subindo, notoriamente vai ser a subida. E assim, vários exemplos que nós temos de repetição de palavras, de pleonasmos. Temos que cuidar também. Percebam que sabemos que o governo tem. Você pode começar aqui a tua frase, o governo tem, sem colocar todas as pessoas junto com você na tua opinião. Então, você precisa ser impessoal. Também, quando vamos falar alguma coisa, nós temos que usar uma linguagem formal. Não usar uma linguagem coloquial, sem coloquialismo. Nós não podemos usar gírias, usar palavras coloquiais que nós usamos na nossa fala normal. Nós precisamos, na hora de redigir o texto, ser uma linguagem mais formal. Também nós não podemos usar características pessoais no nosso texto. Nós temos que ser impessoais. Nós devemos usar características impessoais. Por exemplo, nós não podemos dizer sabemos que o governo tem. Nós sabemos. Então, você está dizendo que todo mundo sabe, você não pode ser dessa forma, dizer que alguma pessoa sabe sobre aquele assunto. Sabemos, está colocando todas as pessoas e dando a tua opinião sobre as pessoas. Então, o que você vai fazer aqui? As pessoas não podem estar incluídas no teu pensamento. Você tem que ser impessoal. Dessa forma, vamos cortar aqui, sabemos que. Você pode começar com o governo tem, sem prejudicar
prejudicar o texto. Aqui também, você não pode usar citações de filósofos, porque se você for usar citações de filósofos, entre aspas, você vai precisar colocar fielmente o que o filósofo falou. Então, você pode fazer citações indiretas dos filósofos. Você pode reproduzir o que o filósofo disse com as tuas mesmas palavras. Eu quero agora ver aqui com vocês um exemplo de uma introdução de um texto baseado nesse tema, por exemplo. Vejam lá. Os desafios da formação dos surdos no Brasil. Então, vamos lá. Vamos ver a nossa introdução. Eu comecei assim. Segundo as ideias do sociólogo, aí eu vou citar qual sociólogo é esse. Então, eu não coloquei a citação dele, entre aspas, a fala dele, porque eu posso não transmitir de forma fiel. Mas eu usei ele dizendo da minha maneira, que eu vi, que eu interpretei o que ele pensa sobre esse assunto. Então, segundo as ideias do sociólogo, aí eu vou citar o qual sociólogo, ou segundo observações na história do nosso país. Então, você vai citar o momento histórico, né? Não coloque nos dias atuais, no mundo de hoje, hoje em dia, porque isso está muito batido e vai fazer você perder ponto. Comece já com sentido o teu texto. Também vocês podem perceber que daí eu já vou criar a minha tese. O governo brasileiro deve criar recursos. Agora eu preciso explorar isso aqui, dizendo quais recursos, que forma de recursos, né? Para eu dar uma solução. Não adianta só citar que o governo brasileiro deve criar recursos, mas deixar no ar. Eu preciso dar ideias de que recursos, como eu disse. Não adianta nós pegarmos e só citarmos que o governo deve criar recursos, que nós estamos colocando uma opinião, mas não estamos colocando de que forma, solucionando esse problema com as nossas ideias, né? Defendendo a nossa tese. Então, essa aqui é uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Eu quero que vocês criem agora uma introdução para o tema que eu disse, que eu falei, que eu citei, ok? Então, vocês vão fazer só a introdução. Nós vamos hoje trabalhar só a introdução. Todos vão trabalhar uma introdução como essa, usando esse tema. Os desafios da formação dos surdos no Brasil. Todos vão criar uma introdução para esse tema, utilizando todos aqueles recursos que eu falei, que precisam ser utilizados, os elementos que nós temos que explorar em uma introdução. Ok? Boa introdução de texto. Vamos preparar textos muito bem redigidos.